familiares. Sejam bem-vindos a mais um encontro de nossa catequese virtual, aproveitando o mês de setembro, no qual estamos estudando a Sagrada Escritura com maiores detalhes. Devemos aproveitar esse momento de aprofundamento na fé para irmos ao encontro de Jesus, através do nosso estudo, indo à missa, participando da catequese, enfim, nos preparando bem para receber a primeira Eucaristia. Muitos de vocês irão receber a primeira Eucaristia ainda esse ano, no dia 20 de novembro, e é preciso estar bem preparado. Quando alimentamos mais a nossa fé, nos abrimos para a vida e para o amor ao próximo. Jesus vem a nós por meio daqueles que se aproximam e nós devemos ajudar. Jesus vem a nós pelos doentes que necessitam de auxílio. Ele vem a nós por aqueles que precisam da doação de um agasalho, por exemplo, ou que precisam de comida, ou ainda aqueles que estão abandonados e precisam de uma palavra amiga, de um sorriso. Temos que saber que Jesus se aproxima de nós, nas pessoas que estão mais próximas, necessitando de auxílio, e que nós devemos ajudar, independente de sermos amigos dessas pessoas ou não. Vamos pensar nisso e tentar colocar em prática ao longo dessa semana que está iniciando hoje. Vamos nos tornar melhores cristãos a cada dia, nos empenhando de todas as maneiras possíveis para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Catequizandos, vamos tentar nessa semana enxergar o próximo que está ao nosso lado. Vamos tratá-lo com amor, respeitar, observar e, principalmente, tentar ajudar em tudo o que nos for possível. Que seja uma semana maravilhosa para todos nós e até o próximo domingo, se Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas, quando estiver morto, depois de 3 dias ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último, e ser aquele que serve a todos. Depois,
Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: Quem receber em meu nome uma destas crianças, estará recebendo a mim. E quem me receber, não estará recebendo a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, no Evangelho de hoje, deste 25º domingo do tempo comum, Jesus caminhava com os seus discípulos, ensinando para eles as coisas pelas quais ele ainda iria passar. Sofreria muito, passaria pela experiência da morte, mas depois de 3 dias iria ressuscitar. Seus discípulos estavam mais preocupados com os cargos que eles pensavam que iriam exercer no reino que Jesus iria inaugurar. Não estavam cientes do reino de Deus, do reino dos céus, o reino definitivo do qual Jesus falava. Não era reino nesta terra, mas reino de um mundo futuro. Estavam preocupados com coisas materiais e Jesus estava falando dos bens eternos. O primeiro ensinamento de hoje é que não devemos nos preocupar com as coisas que passam, mas com as coisas dos céus, com as coisas que não passam. O segundo ensinamento é quando Jesus pega uma criança e diz que para entrar no reino dos céus é preciso ser como ela, dócil, mansa e humilde. Nós também devemos ser assim, mansos e humildes e confiantes no amor de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Sejamos como as crianças e nós também, ou melhor, vocês crianças, permaneçam sempre assim, obedientes a Deus. Fiquem com Deus. Olá, queridos catequizandos da Catedral de Santo Antônio, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal da Catequese Virtual. Na semana passada, nós falamos brevemente a respeito dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, o chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Formam a chamada Torá, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que são, por sua vez, a Escritura Sagrada dos judeus. Eles são os 5 primeiros livros também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é necessário para que possamos compreender o início das maravilhas de Deus, o início da história da salvação. Foi no Antigo Testamento que Deus inicia essa linda história de amor com o seu povo, que vai culminar na encarnação de Jesus. E é por isso que, ao ler os Santos Evangelhos, ao passarmos para o Novo Testamento, nós sempre devemos ter em vista tudo aquilo que aconteceu antes. É por isso que, por diversas vezes, no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo diz que faz certas atitudes para que as Escrituras possam cumprir-se até o fim. Hoje, gostaria de falar um pouco com vocês justamente a respeito dos Santos Evangelhos. Eles são em número 4. São 4 os evangelistas, são 4 os evangelhos que não são uma biografia de Jesus, mas relatam os principais acontecimentos. Os 4 evangelhos foram escritos, concebidos anos depois da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus aos céus, de maneira que eles são fruto da tradição. Não necessariamente foram escritos pela mão de quem eles levam o nome, pela mão dos evangelistas, mas são fruto do anúncio e do testemunho dessas pessoas. O primeiro evangelista é São Marcos, depois São Mateus, São Lucas e, por fim, o Evangelho segundo São João. Os 4 evangelistas, desde muito cedo na igreja, foram representados através de 4 figuras tetramórficas, através de 4 figuras representativas. Alguns misturam até mesmo animais. Os 4 evangelistas são representados. São Marcos é representado por um leão alado, um leão com asas. Por que Marcos é um leão? Porque o Evangelho segundo São Marcos, dos 4, é o mais breve, é o mais sucinto e é o mais direto. Marcos, ele é preciso, tal e qual preciso como um leão. Quando vai atrás da sua presa, o leão caça e consegue achar de maneira muito fácil, muito direta.
né? Então, por isso o evangelista São Marcos é representado através de um leão. São Marcos é o padroeiro da cidade de Veneza, na Itália. É lá que estão as suas relíquias. E o brasão da cidade de Veneza traz justamente esse leão alado. Veneza é muito famosa, sobretudo pelas suas gôndolas. É uma cidade que ela praticamente não tem ruas, ela está toda... As ruas de Veneza são submersas no mar Adriático. Então, a cidade de Veneza, para você andar nela, tem que andar nas gôndolas e alguns barcos. E São Marcos é o patrono dessa cidade, as relíquias dele estão lá, e o brasão da cidade traz esse leão alado, que é símbolo do seu evangelho. O evangelista São Lucas é retratado através de um touro também com asas, porque São Lucas é aquele que relata Jesus como sendo um manso animal, como um manso animal que vai ser levado ao sacrifício. São Lucas retrata a mansidão de Jesus, a sua misericórdia, como ele se oferece ao sacrifício na cruz do Calvário. O evangelista São Mateus tem como símbolo do seu evangelho um anjo, porque retrata muito bem a humanidade de Cristo. E o evangelista São João, o símbolo de São João é uma águia, né? Porque São João é aquele que tem o evangelho mais profundo, a linguagem mais rica, tanto que para interpretar e até mesmo para fazer homilia, conta aqui um segredinho para vocês, o evangelho mais profundo e por vezes mais delicado, mais complicado de nós interpretarmos e explicarmos é o evangelho segundo João, justamente pela sua minuciosidade de detalhes. É São João quem vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por vezes vocês podem ir a algumas igrejas, especialmente as igrejas mais antigas, e ver que na mesa da palavra, de onde Cristo alimenta o seu povo com a palavra, estão esculpidos ou desenhados 4 símbolos, 3 animais e um anjo. São os símbolos dos 4 evangelistas, ou geralmente pintados ou esculpidos na mesa da palavra, ou ao redor, ou ali próximo, né, do presbitério. Era muito comum que os 4 evangelistas fossem representados dessa maneira. São 4 os santos evangelhos. O evangelista São Mateus, a igreja ela divide os evangelhos em 3 ciclos, como eu já expliquei quando nós estávamos falando sobre a missa. A igreja divide os evangelhos em 3 partes, né, de maneira que em cada ano nós lemos um evangelista. No ano A nós lemos São Mateus, ano B São Marcos, ano C São Lucas. Mas os anos são 3 e os evangelistas são 4. São João é tão especial que a igreja o guarda para ler durante o tempo da Páscoa e durante o tempo do Natal. Né? São os 2 tempos mais fortes da igreja. Nos dias da Páscoa e nos dias do Natal, nós sempre lemos o evangelista São João, guardado para as ocasiões mais especiais. Pois bem, o evangelista São Mateus tem como foco a justiça. Por isso que por muitas vezes no Evangelho segundo Mateus, nós escutaremos Jesus dizer: se a vossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. No Evangelho segundo São Mateus, se escuta muito essa expressão, né? Reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridas crianças? O reino de Deus é, acima de tudo, a sua vontade. Quem se coloca dentro do reino de Deus, submete os seus pensamentos, submete suas ações, submete o seu olhar, submete tudo aquilo que é ao senhorio e ao poder de Deus. Né? Um grande cantor, Padre Zezinho, dizia, tanto é que é o tema de abertura aqui da nossa catequese virtual. Padre Zezinho escreveu uma vez numa canção, uma canção famosa, começava: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. E a pergunta que essa criança fazia, segundo ele na letra da música, era: o que é preciso para ser feliz? E ele responde: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Isso é o reino de Deus. É a gente se submeter e antes de tomar qualquer atitude, a gente pensar o que Jesus faria no meu lugar. Né? Que os nossos olhares sejam os olhares de Cristo, nossos pensamentos os pensamentos de Cristo. Cristo que vem para curar, Cristo que vem para curar nossa cegueira, romper a nossa surdez, Cristo que vem para nos mudar. O reino de Deus é entrar nessa dinâmica, na dinâmica da conversão. Dizia um grande bispo aqui da igreja no Brasil, falecido no ano passado, vítima da Covid, Dom Henrique Soares da Costa, é o nome dele. Ele dizia: é impossível encontrar-se verdadeiramente com Jesus e não mudar de pensamento, não mudar de vida. Cristo toca
dentro da gente. Sobretudo vocês que estão se preparando para receber Jesus de verdade, deixar que Ele toque no fundo do coração de vocês, porque Ele vai vir fisicamente, sacramentalmente. Se a gente se encontra de verdade com Ele, nós mudamos tudo o que nós somos. E o evangelista São Mateus vai falar muito disso, né? Do reino de Deus. São Mateus anuncia, como São Lucas, São Marcos e São João anunciam para uma comunidade, e a partir do anúncio deles a comunidade vai redigir. Por isso os evangelhos são atribuídos a eles. O evangelista São Marcos é também chamado de evangelista do caminho. A prova viva disso é o evangelho de semana passada. Jesus falou, quando São Pedro, escutou Jesus dizendo que devia sofrer muito, e São Pedro tomou Jesus à parte e repreendeu a Jesus. E Jesus disse para ele o quê? Vai para longe de mim, vai para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas sim pensa como os homens. É o evangelista do caminho. Jesus que nos convida a segui-lo, e no caminho do seu seguimento nós vamos aprendendo o que é de verdade ser discípulo de Jesus. E o evangelista São Lucas é o evangelista da misericórdia, o evangelista do hoje e o evangelista que mostra a face misericordiosa de Cristo que se dirige aos pobres. São Lucas, mostra muito no seu evangelho que a salvação ela não vai chegar amanhã, a salvação ela chega hoje e já começa desde o nascimento de Cristo. Quando Jesus nasce, os anjos vão até os pastores, narra São Lucas, e dizem: eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor, lá em Belém. Depois, Jesus que diz ao bom ladrão também, na hora que Jesus é crucificado entre dois ladrões, um ladrão se arrepende e pede a Jesus que lembre-se dele quando entrar no seu reinado, e Jesus diz a ele, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando é que a nossa salvação acontece? Acontece hoje, acontece no agora, quando nós acolhemos a pessoa de Jesus. Porque a nossa fé, ela não começa com o encontro de um conjunto de ideias. Tanto que ao final da catequese, vocês não serão cobrados a respeito de decorar coisas, mas justamente aquilo que se espera ao final da catequese é que vocês tenham encontrado a Cristo e, encontrando a Ele, permitam que todas essas verdades da fé sejam entranhadas, gravadas, não na cabeça, mas no coração de vocês. E São João Evangelista é um evangelho muito profundo, mostra de maneira muito profunda, muito teológica, muito densa, os milagres e a ação de Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. Quem é Jesus? Aquele que é a palavra que se fez carne, que existia com Deus lá desde o começo, Lá no paraíso, Deus Pai criava pela palavra na força do Espírito. Quem é essa palavra criadora? É o Filho, é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está no Evangelho segundo João. Se vocês, eu faço um propósito com vocês, de ler os Santos Evangelhos. Diácono, qual evangelho a gente lê primeiro? Comecemos por São Marcos. Marcos é a fonte para os demais. Tanto é que existem passagens da vida de Jesus que estão nos 3 evangelhos. Depois, nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa visto por uma mesma ótica. Devem ser vistos juntos. São Marcos é a fonte para os outros 2. Então, geralmente eles têm passagens comuns e depois cada evangelho tem a sua peculiaridade, cada evangelho tem o seu detalhe próprio. Eles são chamados evangelhos sinóticos. São João não é um evangelho sinótico, porque São João tem um estilo próprio e uma literatura própria. É interessante a gente perceber isso. A Bíblia toda ela é um conjunto de estilos literários diferentes. Ela não caiu do céu pronta de uma vez só, mas ela foi composta pela ação e pela força do Espírito de Deus. Leiam os Santos Evangelhos, começando por São Marcos, depois São Mateus, São Lucas e, por fim, o evangelista São João. Queridas crianças, permitam que a palavra de Deus entre em vocês. No Evangelho de hoje, Jesus diz: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Que o Senhor conserve o nosso coração simples, puro e inocente como o coração de vocês. E que nos leve a querer servi-lo cada vez mais. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: ocupemos o último lugar.
ninguém brigará conosco por causa dele. Conhecendo Jesus nos evangelhos, conhecendo Jesus na palavra, nós entendamos o que é uma verdadeira conversão, uma mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de olhar, mudança de sentimento, né? E entendendo quem é Jesus de verdade, nós aprendamos dele a sua humildade e aprendamos a servir a Deus e servir os irmãos. Que Deus abençoe vocês. Terça-feira agora é dia de São Mateus, mais uma semana aí propícia para que a gente possa se sentir tocado pela misericórdia de Deus, porque São Mateus no passado era Levi, era cobrador de impostos, deixou de colocar a sua esperança no dinheiro e através do olhar misericordioso de Jesus, ele se levantou da banca da coletoria de impostos e seguiu a Cristo. Que nós também saibamos deixar todas as riquezas falsas que atrapalham o nosso seguimento de Cristo e descobrir nele a verdadeira riqueza pela qual vale a pena entregar a nossa vida. Também, nessa semana, dia 23, é o dia de São Pio de Pietreutina, também chamado de Padre Pio, um santo dos nossos tempos porque morreu na década de 60. Ele se aproximou tanto de Jesus que trouxe no corpo as marcas das santas chagas de Cristo. E São Pio de Pietreutina tinha uma oração muito bonita chamada Fica, Senhor, comigo. Até pediria a Carla e ao Adriano que possam encerrar a catequese de hoje com essa oração tão bonita. Faça essa oração, rezemos juntos essa oração essa semana, a oração de São Padre Pio, e peçamos a Jesus, nosso grande amigo, que fique conosco, que permaneça conosco. Tenha uma santa semana, uma semana muito feliz e muito abençoada na presença de Deus. Um grande abraço, rezemos uns pelos outros. Oração de São Padre Pio. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça Tua voz e Te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que Te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim Te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu Espírito, porque Te amo. E a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais.
como este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.